Muitas das vezes as criações das pessoas ficam mais conhecidas do que as próprias pessoas. E tem uma pessoa que é a prova vida disso. Você pode até não conhecer o Walt Disney, mas você com certeza conhece uma das maiores criações deste homem, o Mickey Mouse. E hoje vocês vão conhecer a história do fundador de uma das maiores empresas que já existiu, a Disney, e que foi fundada por o maior contador de história que já existiu. Isso, imagino que todo mundo já saiba, né? Fala galera, aqui que tá falando com vocês é o Lucas, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, passeando pela história. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história do Walt Disney, o fundador da Disney, que eu imagino que todo mundo que está assistindo aqui conhece a Disney, já viu algum filme da Disney. Então, se você já gostou da ideia, deixe seu like, se inscreva, compartilhe. E esse vídeo vai ser dividido em várias partes, por causa que o roteiro está enorme, o roteiro está gigantesco. Passei 2 dias escrevendo esse roteiro e vai ter que ser dividido em algumas partes. Essa é a primeira parte, então vamos começar o vídeo. No início do século XX, a cidade de Chicago, localizada no centro-oeste dos Estados Unidos, já era a segunda maior cidade do país, ficando atrás de apenas Nova York. E no dia 5 de dezembro de 1901 nasceu Walter Elias Disney, ou melhor, Walt Disney, numa rua simpática nessa cidade enorme. Ele era o quarto filho dos 5 filhos de Flora e Elias Disney, e um de seus irmãos será extremamente importante nessa história, Roy Disney. Apesar de ter uma boa vida na cidade de Chicago, um evento que ocorreu lá mudou para sempre o rumo da vida de Walt. Um assassinato ali perto fez com que Walt falasse os seus pais em que ele não queria criar os seus filhos naquele lugar, então se mudaram para Marceline. Marceline era um pequeno vilarejo com 400 habitantes e com menos de 10 km² de território, bem pouco, como já sabemos, né? Só que também era uma terra mágica para Walt. Foi inspirado na Main Street de Marceline que Walt criou a rua principal dos parques da Disney. E outra coisa que Walt levou de Marceline para a Disney foi o show de fogos que acontece sempre no final do dia nos parques da Disney. Marceline, de acordo com o próprio Walt, foi a melhor cidade onde ele passou a sua infância. Já Kansas City não tem muitas lembranças, não tem muitas boas lembranças daquela cidade. Só que essa cidade de Kansas formaria a forma como a Disney traça seus clientes. Os tempos que Walt passou em Kansas City foram muito difíceis, por causa que ele tinha que acordar todo dia muito cedo para trabalhar pesado, entregando jornais com sua bicicleta. E quando chegava na escola já estava totalmente esgotado, não conseguia prestar atenção nas aulas e acabava caindo no sono. Isso fez com que ele nunca tivesse um bom desempenho na escola e sempre tirasse notas muito ruins. Só que tinha uma matéria em que ele se destacava, que essa matéria era arte. Apesar de nunca fazer as tarefas de casa, uma vez a professora de Walt mandou uma tarefa para ele e ele se sentiu estranhamente motivado, que era apenas desenhar flores. Então ele desenhou um vaso e desenhou flores com expressões humanas, olho, boca, nariz. E quando ele trouxe a sua tarefa para a sala de aula, a professora de Walt viu e disse: "Flores não falam, você vai ter que fazer o trabalho." E mesmo com todo o seu esforço, a professora criticou muito o Walt. Só que uma coisa que ele não sabia é que esse desenho seria o primeiro passo de um de seus maiores trabalhos e que também iria lhe trazer o seu primeiro Oscar. Isso reflete muito do sistema de ensino atualmente. Os alunos aprendem com o mesmo sistema de ensino de 150 anos atrás que os trabalhadores usavam, como se fossem robôs, e muitas das vezes saem da escola com a criatividade totalmente destruída. Desde pequeno, Ock sempre gostou muito de desenhar e se divertia fazendo cartoons para o jornal da escola. E movido por essa paixão, começou a frequentar aulas de desenho nos sábados. Mesmo seu pai contrariando essa ideia, ele pagava suas aulas com a esperança de que ele largasse esse negócio de desenho, de animação e voltasse a entregar jornais todos os dias. Anos depois, o Walter vendeu os direitos do jornal Kansas City Star para investir no novo projeto. Com esse dinheiro, ele comprou uma fábrica de geleias em Chicago. Só que isso fez com que a família voltasse a morar em Chicago.
Só que mesmo assim o Walt continuou em Kansas por causa que tinha conseguido um emprego de vendedor de bebidas em um trem. Foi nessa época em que ele percebeu que ele era péssimo para finanças. Ele sempre esquecia os seus produtos dentro do trem e perdia todo o dinheiro que tinha ganhado no dia. E no verão de 1917, ele decidiu voltar a morar com seus pais. E naquela cidade de Chicago, ele trabalhou como vigia, carteiro e porteiro. Só que a sua atenção estava voltada apenas para uma coisa nessa época: a Primeira Guerra Mundial. Por coincidência, na guerra, Walt conheceu Ray Kroc, o homem que mudaria a história do capitalismo americano e também mudaria a história da franquia McDonald's. Ray era colega de batalhão de Walt e disse que achava um homem esquisito naquela época, por causa que enquanto os outros soldados procuravam por mulheres, Walt ficava em seu quarto, aprimorando seus desenhos e desenhando, obviamente. E um ano depois, lutando na guerra, Walt, em setembro de 1909, decide voltar para a cidade de Chicago. Quando Walt chegou em Chicago, ele abriu mão da loja da fábrica de geleias de seu pai e foi contratado por uma pequena empresa que fazia filmes para fazendeiros, para maquinaria agrícola e pequenos cinemas. E foi nessa empresa onde ele conheceu Ub Iwerks, um homem que se tornaria um dos melhores amigos de Walt, que era um jovem desenhista muito talentoso, só que mesmo ganhando muito bem, eles não gostavam do estilo de animação que eles faziam nessa empresa. O Walt queria focar em cartoons e fazer suas próprias criações. E ele pegou o dinheiro que ele ganhou sendo motorista de ambulância da Cruz Vermelha na Primeira Guerra Mundial e chamou o Ub para fundar a sua própria empresa de animações, a Iwerks Disney. Nessa empresa, Ub trabalhava como desenhista e Walt trabalhava como vendedor. E mesmo conseguindo alguns trabalhos no começo, não demorou muito para a empresa começar a dar prejuízo. E, enquanto os dois procuravam cliente, os dois amigos encontraram uma vaga para cartunista em uma empresa. E mesmo os dois querendo a vaga, só existia uma vaga. Então Walt resolveu utilizar suas estratégias como vendedor para persuadir o entrevistador a contratar os dois. E mesmo a estratégia não ter dado certo, Walt foi contratado. Então ele combinou com o Ub que ele continuaria trabalhando na empresa enquanto Walt ajudava com o dinheiro que ele ganhava. E em março de 1920, Walt conseguiu convencer o seu chefe a contratar Ub e os dois fecharam a Iwerks Disney. A Iwerks Disney foi o primeiro grande fracasso da vida de Walt nos negócios, mas não foi o pior. E mesmo com esse fracasso, Walt e Ub estavam muito animados com o novo emprego. Eles estavam aprendendo muito lá. Só que Walt não se sentia 100% satisfeito com o modelo de animação que os animadores daquela empresa utilizavam. Walt achava o processo de animação daquela empresa muito rudimentar e que havia muitos processos mais avançados no mercado. Então, Walt decidiu estudar novos processos de animação que trariam muito melhores resultados para os trabalhos que ele fazia lá. Então, Walt passou dias na biblioteca da cidade estudando tudo o que havia de novo no mercado da animação. E nesse tempo aí que ele passou aprendendo sobre esses novos processos, ele encontrou um processo que poderia trazer muito mais fluidez e realismo para as animações que ele fazia naquela empresa.